Oiê, e aí, como é que tá o seu domingo? Bora pintar? Então, hoje nós vamos fazer teste de 2 materiais. Então, eu já vou mostrar para vocês quais materiais eu vou fazer um teste aqui. Oi, Ellen, seja bem-vinda. Todo mundo que tá chegando, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia de pintar comigo e fazer teste de materiais. Olha só, eu vou testar 2 coisas. Esse papel é o novo papel da Han Miller, que é o Watercolor Joy Concept. Esse papel, olha a quantidade de folhas que ele tem. É um papel de 300 gramas, prensado a frio, livre de ácido, grão fino. Então, assim, é um papel de celulose. Por essa quantidade de folhas, ele tem um custo-benefício muito bom. Você acha ele no A4 e no A5. Eu comprei um A4, cortei a folha para poder trabalhar aqui hoje. Mas para você que está estudando e precisa de muitas folhas, pode ser uma opção. Eu uso o XL da Canson, só que o aquarela, que vem com 30 folhas. Então, é o que eu indico. Oi, Cláudia, seja bem-vinda, Regina. Então, o que acontece? Vou testar esse papel hoje, porque ele é uma novidade, é um lançamento, e eu quero ver como que ele reage. Eu trabalho muito com quem está iniciando, então, um dos meus focos é oferecer para quem está começando na aquarela materiais em conta e realmente trabalhar um pouco com materiais de entrada. Aqui nas lives eu sempre uso meus materiais, às vezes os acadêmicos, às vezes os profissionais, mas hoje eu vou trabalhar com esses materiais de entrada. Então, escolhi esse papel e eu vou testar essa tinta da Winsor & Newton, que é a Discovery, que justamente tem uma proposta de ser mais escolar. Ela é super barata, ela é o preço de uma Pentel da vida. Então, vou testá-la e eu quero saber como que ela vai reagir. Vou trabalhar com ela. Então, vou abrir. Tirei o plástico. É um set de 12 cores. Vamos ver como é que ele vem? Ó, legal, é uma caixinha. As cores, gente, são as cores tradicionais. Quando a gente tem esses sets de 12 cores, geralmente eles vêm com um branco e um preto, que quase a gente não usa. Um amarelo como limão, que é um amarelo mais frio. Um amarelo médio, que é um amarelo mais quente, tipo um cádmio, coisas assim. Aqui a gente tem um vermelho mais brilhante, mais vivo, e geralmente um carmim, que ele é mais frio e ele é mais rosado. Aqui a gente tem 2 opções de azul. Aqui eu tenho o pátalo, que é um azul mais fechado, e o ultramar, que é um azul mais vibrante. Eu gosto bastante. Aqui a gente tem o Sap Green, que é o único verde que eu gosto mesmo, ele e o oliva, e o Viridian. O Viridian, eu não uso nunca ele puro, tá? O Sap eu uso puro. E aqui a gente tem o amarelo ocre, que eu adoro, um burn sienna, um amber, um burn, um terra, né, queimada. Esse aqui é o sombra tostada. E aqui, um preto. Então, eu vou testar essas cores mais vivas. Não vou poder testar todas, mas vou testar o set básico, né? Pra gente poder explorar um pouquinho essas cores, ó. Vou pegar aqui o Sap, que eu uso bastante.
E vamos ver esses dois tons. Vou deixar esses aqui, ó, que eu não uso de fora. E vamos ver qual é a qualidade, né? Se ela... Opa, bati aqui sem querer. Se ela faz uma entrega legal, por ser uma aquarela mais escolar. Ó, já vi aqui, ó, tá vendo que ela solta uma água, um óleo, sei lá, se eu preciso mexer, abrir, mas tá vendo? Vamos ver. Ó, agora que a tinta veio, mas é isso. Mas é interessante, deve ser uma goma, né? Porque geralmente essas tintas, os aglutinantes, são gomas. Pode ser uma goma arábica. Vamos ver, ó, esse amarelo, ele já veio com mais consistência. Vamos colocar aqui esse vermelho mais vivo. A proposta dessas tintas é realmente ser uma tinta para quem tá começando. É uma tinta abaixo da Cotman, tá? Então, a Cotman é um pouco mais cara que essa. E ela tá mais ou menos, ó, essa daqui também tá com óleo, tá vendo? Mas vamos lá. Geralmente, quando abre, isso acontece. O que eu acho interessante? Olha, ela tem a informação de pigmento, o que é muito raro para esse tipo de proposta de tinta. Ela vem com a informação sobre a luminosidade, a transparência, na verdade, a resistência à luz, a luminosidade, informação do pigmento. Então, a Winsor & Newton, gente, é uma marca seríssima, né? Então, essa daqui, como eu tô falando, essa é a Discovery, que é uma tinta mais barata, né? Estão me perguntando qual que é a marca que eu tô testando, tá? Então, eu tô muito curiosa. Eu vou compará-la depois com a Pentel, que eu já uso, e a gente vai ver as possibilidades desse material. E esse aqui é o lançamento da Han Miller, que é o Watercolor Joy. Gente, olha isso, tá só o óleo aqui. A tinta nada de sair ainda. Bora lá. Vem tinta. Ah, veio. Meu Deus, ó. Tá na... Como é que fala? Nadando. Mas é bom, né, gente? Por isso que eu gosto de fazer review ao vivo, assim, ó. Pra gente realmente ver, sentir com o que a gente tá trabalhando, perceber as possibilidades do material e se der ruim, deu ruim, porque é isso, ao vivo, teste, assim, e é assim que é legal. É igual quando você faz um review de alguma coisa, tem que ser assim mesmo, porque aí vocês estão pegando aqui o que eu sinto, como eu lido com esse material e o que eu acho, tá? Então, é isso. Vou já recolher aqui as tintas, deixá-las aqui próximas, se eu precisar retomar alguma cor. Não vou, né? Tem cor demais ali. Vou botar na minha paletinha de gatinho. Então, voltando aqui. Então, que papel é esse? Esse é um papel também super em conta, da Han Miller, 300 gramas, celulose. Vou ver como que esse papel se comporta com água, como que é a secagem dele. Então, eu vou começar, inclusive, fazendo um fundo para sentir como que ele absorve a água. Se eu consigo fazer, por exemplo, um fundo bem leve e depois eu vou pintar. E aí, nós vamos pintar, fazer umas flores, algo nada muito complexo, quero algo mais simples, tá? E é isso, porque nós estamos aqui numa live e eu preciso que seja assim. Então, vamos lá. Vou começar molhando essa folha, passando uma água nela aqui todinha, porque eu vou
depois, ver como que ela recebe uma camada mais leve de tinta para fazer céu, coisas assim. Essa é a linha de pincéis que eu indico no meu curso, que é a 5500 da Condor. Gosto sempre, né? Minhas alunas sabem que eu acho que das marcas brasileiras e dos pincéis para aquarela, esse é o que eu mais curto. Então, é o que eu sempre indico. Vou botar aqui para eu poder molhar. Olha, eu vou molhar essa folha. Eu quero ver como que essa folha... Essa outra água aqui, tô achando que essa outra água aqui tá mais clarinha que essa pra fazer isso. Sempre quando você for molhar, pincel claro. Às vezes a gente molha o fundo, às vezes... Ops, bati aqui sem querer, gente. Volta o meu bato na minha câmera. Mas eu vou querer ver como que esse papel reage. Isso aqui, geralmente, eu vou fazer quando eu estou com papéis de algodão. Então, geralmente, quando eu vou pintar um papel assim, eu prendo, mas eu vou testar. Olha, você tá vendo como ela fica ondulada? Abaulada? Normal. Isso faz parte. Uma dica também, quando você quiser fazer trabalhos que vai usar muita água, não só molha a frente, mas molha o fundo. Se você quer fazer aquelas paisagens com céu mais diluído, esse daqui eu não sei como é que é a base de cola dele aqui no fundo, né? Mas é interessante fazer essa lavagem do papel, e papel de aquarela, geralmente, né, a gente faz isso com os de algodão, e com os de celulose, dá para fazer quando eles são de boa qualidade. E eu tô apostando na qualidade desse papel. Passei aqui na minha mesa, bora lá. Então, já jogar aqui a água. Gente, agora, olha, pois que ela tá bem molhada, vou jogar aqui a tinta. Vamos fazer uma tinta azul, vou escolher o Ultramar, que é a tinta mais clara. Sabe o que eu sinto falta? De uma cor... Tudo bem, o Ultramar, ele é leve, mas eu gosto muito de cerúleo, de cobalto, para fazer céu. Mas, bora com esse Ultramar. Vou virar aqui um pouquinho a folha, para me dar a mão de poder mexer. Se alguém tiver alguma pergunta, faça. Tô aqui observando vocês. Olha, para fazer céu... Então, geralmente, eu tô com essa folha úmida, ela já tá secando. Esse é o problema da folha de celulose, ela demora a secar. Por isso que eu botei por trás, para dar mais água dentro dela. E eu vou jogar isso aqui e vamos ver o que que acontece. Então, eu vou fazer um fundo todo, e depois eu vou pintar uma flor aqui por cima. Vamos ver como que ela reage quando a gente vai fazer um céu. Se ficar mancha, gente, ficou, porque é isso, né? Estamos aqui testando. A ideia é testar e ver como que essa tinta reage. Eu vou deixar bem essa ideia de céu. E dando um pouco essas nuances mesmo. Não, eu tô morrendo de medo de dar segundas possibilidades, porque, olha, já começa meio que a manchar, mas bora lá. Já que é pra testar, bora testar, né? Então, vou jogar aqui um pouquinho mais de pigmento. Vou vir com esse um pouquinho mais escuro para dar um efeito. Sempre aqui nesses cantos, olha, a gente trabalha um pouco os tons para ir dando tá vendo esse efeito de céu? E é leve, a gente vai passando. Aqui nessa base, eu vou começar a clarear. Olha, tá respondendo bem, tô gostando dele. Esse tipo de trabalho, né, mais fundo, aguado,
Não é fácil. E aqui eu vou jogar já uma terra. Então, vou pegar aqui um pouco do verde, vou pegar um pouco do amarelo e vou pegar um pouco desse azul do pátalo mais escuro, olha. Pra criar aqui. Eu tô achando esse CEP muito claro, não gostei dele não. Mas, bora lá, depois eu vou tentar ele. Oi, Regina. Regina de Porto Velho. Que legal, Regina. Bom saber que você tá aqui. Gente, olha, esse pedaço aqui já tá até meio seco. Mas por que que é a vantagem? Olha, tá super seco. Um papel de algodão não estaria seco aqui. Mas como eu joguei a água por trás, ele me ajuda muito a manter essas possibilidades de um fundo mais... tá vendo? Que eu consigo pintar, trabalhar a tinta um pouco mais aguada e sem, vamos dizer assim, aquelas manchas estranhas. Que acontece quando você trabalha com um papel que não te ajuda muito. Ai, ai. Olha, eu vou jogar aqui, olha, um pouquinho já para criar uns efeitos. Olha, eu tô gostando. Tá vendo que ela entra ali no céu? É isso. Qual que é a minha ideia? Jogar esse fundo. Agora a gente tem que esperar ele secar. Como é um papel de celulose, ele vai secar rápido. O que eu tô observando? A hora que secar, a gente vai ter mais possibilidades de avaliar. O pigmento tá bom, ele não tá se perdendo muito, porque uma coisa, o que acontece? Qual que é a diferença de um pigmento profissional, de um pigmento acadêmico e de um pigmento escolar como esse? É a quantidade. Uma tinta profissional, ela tem uma concentração maior de pigmento. Então, quando você pinta, a tinta não perde muito quando ela vai secando. E à medida que você vai descendo de qualidade, o pigmento também vai diminuindo a quantidade. E isso afeta nas camadas, porque você vai tendo que colocar talvez mais camadas para poder manter melhor. Olha só, a Dulce lá do Rio Grande do Sul também tá com a gente. Meninas, sejam muito bem-vindas, tá vendo? A gente tem gente de Porto Velho, Rondônia, Antônio Prado, no Rio Grande do Sul. Que legal. Eleni, essa tinta eu vou mostrar. Essa aqui é uma tinta da Winsor & Newton, só que é a Discovery. Ela é uma tinta escolar. Ela praticamente tem o preço da Pentel. Eu vou mandar para vocês, eu mando lá no grupo, lá na comunidade, eu vou mandar o link dessa tinta e do Joy. Eu acho que ele já está sendo comercializado. Porque a Hanley Miller, ela primeiro fez um lançamento, mandou para algumas pessoas, e eu acho que agora ela já está comercializando. Ó, a Aliette, que é lá do Rio, eu sei que no Rio, Aliette, a papelaria Botafogo tá vendendo o papel da Hanley Miller, tá? E tem umas papelarias de São Paulo. Gente, olha aqui, dei uma camada e eu super considero que tanto o papel respondeu bem, porque tem isso também, viu, gente? O papel, ele afeta na secagem do pigmento. E manter a cor. Quanto eu acho que eu consegui com essa técnica que eu mostrei para vocês, de lavar a folha. E essa folha aguentou a lavagem dupla, né? Do fundo e da frente. Eu consegui um efeito já de céu legal. Como meu foco não é paisagem, eu vou fazer aqui uma flor. Eu não vou dar segundas camadas. Depois eu vou testar esse papel, fazendo segundas camadas de fundo, de céu. E aí a gente vai ver o que acontece, tá? Então, bora lá. Agora, eu vou fazer o quê?
eu vou trocar de pincel. E vou brincar aqui fazendo umas flores. Eu vou fazer umas flores de cone mais coloridas. Então, eu quero fazer uma flor... A flor de cone, inclusive, eu acho que é a primeira flor que eu ensino lá no meu curso do Jardim ao Papel. Porque é a flor que a gente traz a pincelada básica, né? Que eu chamo de pincelada de lança. E essa pincelada, a gente vai usar essa pincelada tanto para fazer flor, quanto para fazer folha. E ela ajuda a gente em várias situações. Então, eu vou explorar a flor de lança aqui. Vou usar, então, um tom de vermelho, porque como esse fundo já tá azul, quando eu tô com medo de usar o amarelo e ele ficar meio esverdeado, então, eu ia fazer ela mais amareladinha. Então, não, vou usar o vermelho, esse vermelho carmim, que eu quero uma cor um pouco mais rosada, e qualquer coisa eu já misturo ela com esses azuis e vejo como que ela funciona. Então, vou mudar o meu pincel para um pincel menor. Aliás, eu acho que eu vou trabalhar com menor ainda, porque eu quero fazer mais flores. Vou trabalhar com um 4 para fazer as pinceladas. Flor de cone, ela é uma florzinha que ela tem... e tem outros nomes, tem outras. Aqui em casa tem uma que eu esqueci o nome, que ela é tipo uma margarida, mas eu vou fazer a de cone, que é mais tranquila. Para fazer a flor de cone, geralmente, a gente marca. Você pode pegar, assim, por exemplo, um marrom. E você pode fazer, sabe como se fosse um sorrisinho? Eu faço ela assim, né? Tem várias formas de fazê-la. Mas, por exemplo, vou fazer uma aqui assim, para vocês verem. Ó, já tá quase seco. E já tá mantendo um pouquinho, ó. Por exemplo, vou fazer ela aqui mais alta um pouquinho. Vou fazer ela aqui, ó. É como se fosse um sorriso, tá vendo? Isso aqui vai marcar o cone, a ponta dela. Vou fazer uma e depois eu vou fazer a outra. Geralmente eu pinto todos, vou pintando todas juntas. Mas aqui eu vou fazer uma a uma. Vou usar um pouquinho do amarelo, só pra já dar um efeito aqui no meu cone. Olha. Eu começo ela sempre mais pelas pétalas, mas eu já vou marcar aqui para vocês terem uma ideia de como que ela é. Deixa eu botar o papel aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer. Então, bora aqui. Tá vendo? Ela é mais... Por que ela chama flor de cone? Porque justamente o miolo dela forma um cone. Bom, e agora nós vamos para as pétalas. E as pétalas, como eu falei, é uma das flores que eu ensino, é a primeira flor que eu ensino lá no meu curso. Nossa, olha que bonito que tá esse carmim. Adorei. Vou trazer um pouco do azul, né? Olha, lindíssimo. Então, essa flor, ela vem de uma pincelada, que é a pincelada de lança, que a gente começa, aperta, sobe, começa, aperta, sobe, né? Lá no curso eu ensino assim, bem detalhado, com 2 câmeras e tal. E ela é muito legal. Hoje mesmo eu estava até comentando com as minhas alunas, porque é o seguinte, o que acontece? Quando a gente... Vocês viram que esses tempos agora que eu tenho pintado muita taça, porque o pessoal tem me chamado para fazer uns cursos de pintura em taça. Gente, pintura em taça, você não fica, por exemplo, quando você vai pincelar o vidro, você não fica pincelando. O vidro, ele exige que você pegue, assim, organize, você primeiro tem que preparar bem a tinta no pincel, e aí a hora que você pinta, que eu tô só brincando, né, gente? Essa tinta não é pra cá. A pincelada, ela tem que vir perfeita. Eu não posso ficar pincelando, porque senão, ao invés de colocar, eu tiro a tinta, né, específica para vidro. E a aquarela tem isso também. A aquarela, a gente não pode ficar pincelando. Então, eu falo isso, quando você aprende
a pincelada, mesmo no curso de aquarela, ajuda demais a pincelada em taça. Porque eu preciso, sabe, dessa pincelada, olha, que eu venho, construo a minha pétala e ela fica pronta. E isso faz muita diferença. Essa precisão e essa técnica na hora de fazer a sua pincelada. Então, geralmente eu falo isso, gente, aprende, faz o curso, domina a sua pincelada e depois, por exemplo, se você for pintar taça, porcelana, ajuda demais por causa da característica dessas tintas. Bom, aqui tem uma transparência muito grande. Tá vendo como ela tá bem transparente? Interessante. Vou ter que trabalhar segundas camadas, né, na tinta. Vamos ver como é que vai... Como que né, como que ela vai se comportar na secagem. Mas é interessante, é uma tinta bem transparente mesmo. Bora lá, vamos fazer uma outra. Então, agora eu vou marcar aonde eu vou botar as minhas. Então, vou fazer uma composição aqui, olha, eu joguei essa daqui, vou jogar uma outra aqui, eu já vou mais ou menos deixá-las marcadinhas, viradinha pra cá, né, gente? Sempre, eu trabalho muito com composição baseada num triângulo. Então, por exemplo, se eu vou fazer essa daqui, vou marcar uma aqui, olha, tá vendo? Vou fazer tipo um triângulo. Isso ajuda muita gente na questão composicional. Lá no final do curso eu trabalho bastante com essa questão de composição. Então, vou fazer uma pra lá, vou fazer uma pra cá, e depois eu coloco outras aqui no meio do caminho, né? Então, tô batendo aqui esse marrom. Agora eu venho com o amarelo pra fazer os cones. Depois eu vou reforçar esses cones, esses miolos. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade. Enquanto eu tô pintando, eu tô olhando aqui o chat, eu posso responder vocês. Tá vendo? Aqui é mais batidinha mesmo. O importante é a gente criar um pouco esse efeito de luz e sombra. Então, dando essa ideia de que aqui tem né, na base é mais sombreado e no topo ela é mais iluminada. E aí vai depender para onde a gente definir um pouco a luz e a sombra da composição. Agora eu vou jogar aqui as minhas pétalas. Tô trabalhando aqui com o da Condor, só que com o número 4, da linha 5500. Gente, agora vamos ver como é que eu adorei a cor, mas eu achei ela muito, muito, muito transparente. Tudo bem que eu trabalhei um fundo, né? Se fosse, às vezes, num fundo branco, mas a minha ideia era testar primeiro esse fundo, ó. Tá vendo? Tá secando. Aí, a gente vai tendo noção de como que a tinta fixa. E ela fixou bem. E ela tem uma granulação bem bonita também. Gostei. Agora, vamos lá. Vamos fazer as folhas. As flores. As pétalas, desculpa. Essa pétala é isso, olha. Você puxa, traz pontinha. É uma pétala básica, que eu adoro ensinar. E eu uso ela demais, gente, em várias pinturas que eu faço. Especialmente nesse estilo de pintura, tá? Que é uma pintura mais floral ilustrativa, que a gente usa muito para fazer flores a partir da própria pincelada. Você nem precisa estar preocupado se você sabe desenhar ou não. Você tem que entender a forma. Essa daqui eu vou começar a dar do meio. Vou fazer ela menorzinha aqui. E quando a gente pinta, tá vendo? É interessante sempre manter
essa lógica do círculo, né? No caso de flores. Olha aí. Tá secando legal, tô gostando da secagem. Joguei até um pouquinho mais de água nessa para ver como que ela vai reagir à questão de secagem, de mancha, né? De água. Bom, então olha, lembra que eu falei? Eu trabalho sempre com uma base de composição assim, olha. Fiz o triângulo clássico. Agora eu vou jogar os caules, mas eu vou fazer meio que duas outras para compor. Então, eu vou jogar aqui, sabe, miolinho? Então, por exemplo, vou jogar um miolinho aqui, como se ela estivesse crescendo. E vou jogar um outro aqui também, né? E aqui é só uma manchinha mesmo. Porque aí aqui agora eu vou jogar depois o verde e tal. E terminar a composição. E depois eu venho para fazer segundas camadas. Então, bora fazer o caule. Eu tô achando esse CEP deles muito claro. Muito, 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 muito. Então, vou usar o azul, o pátalo, que é o azul mais escuro, para trazer um tom ligeiramente... Olha, agora eu gostei. Esse tom aqui, olha, me agrada mais do que esse. Mas bora lá. Meninas, como que eu vou fazer isso aqui? Linha, né? Que também é outra coisa que é sempre legal treinar quando a gente tá fazendo aquarela. Então, eu vou trazer uma aqui. Então, eu vou já, como se elas estivessem já daqui, nascendo e tal. Vindo aqui, né, de baixo. Então, vamos fazer essa daqui, deixa eu ver. Como o cone tá pra lá, então, eu vou descer ela aqui. Pincel mais pontinha do pincel, gente. Olha. A gente pinta com essa pontinha, praticamente com o último pelo do pincel. Isso é importante. Essa daqui tá pra cá, então, onde que vem o... Ele vem aqui, olha. Eu vou jogar ela bem... Ó. Fininha mesmo. Porque essa flor, ela tem esse traço mais fininho. E essa daqui... A gente sempre mais ou menos vem pelo lado, né, de onde ela tá, olha. Então, ela tá aqui, então eu vou trazer aqui. Fininho. E agora eu vou fazer essas outras maiorzinhas. Essa daqui, como ela é um brotinho, né? Então, ela vai ter o quê? Folhinha, né? Igual essa. E agora eu vou trazer ela aqui. Peraí, deixa eu só preparar ela aqui, isso. Agora, bora trazer... Esse aqui eu vou trazer bem assim no meio. Olha. E aí, aqui, tá vendo? A gente monta uma estrutura da composição, tendo todas as bases. Essa flor, ela vai pedir bastante folha e tal. Então, o que eu tô fazendo? Enquanto eu tô aqui trabalhando todas as primeiras camadas, as outras estão secando, para depois eu vir e trabalhar outras camadas. Então, agora, bora fazer... Olha, eu vou pegar um pouco mais do amarelo, vou jogar aqui um pouco mais desse azul. E eu quero um tom, sabe, olha, que varia de tom. Eu não gosto de trabalhar com um tom só de verde. Então, eu gosto de deixar minha paleta bem variada de tom, para eu poder ir criando esses tons. Bom, mas essa cor aqui tá boa. A consistência não é mais uma consistência muito aguada, que a gente chama de consistência de chá.
Agora já é uma consistência o quê? Um pouco mais leite. Então, ela não é uma tinta muito aguada, porque eu já tô dando outras camadas. Então, isso aqui é importante. Então, vamos lá. Então, vou fazer aqui minhas folhinhas. Essa flor, ela tem umas folhinhas, um monte de folhinha pequena, também em formato de lança. Tipo isso, olha. E aqui vocês estão vendo que vai numa pincelada só. E isso é muito importante naquilo que eu falei, por exemplo, se uma hora se vocês quiserem aprender técnicas de pintar em taça, de pintar em vidro, porcelana, porque é o que a gente precisa. É esse traço fino. Para poder fazer as folhas e os detalhes. Vou fazer uma maior aqui, à medida que ela desce, né? Vendo? E a gente vai fazendo ela acontecer. E aqui agora, eu vou aproveitar para criar umas outras menores. Para dar mais uma... Como se fosse um campo, né? E aqui eu vou jogar explorando um pouco o espaço. Aí eu vou colocar mais umas aqui e ir fechando a composição. Eu só achei uma coisa dessa tinta, gente. Achei ela muito transparente. Mais do que eu imaginava que ela seria. Para quem quer fazer composições mais transparentes, tô achando que ela é bem interessante. Mas se você não quer fazer composições assim com muita transparência, não sei se ela é a mais ideal. Então, aqui, ó, já vou aproveitar, então, fazer uns miolinhos menorzinhos, bem como se elas, né, elas ainda vão meio que crescer. Então, olha. E eu gosto muito de ir criando, sabe, as minhas composições, trabalhando as possibilidades, a partir de uma estrutura. E aí eu vou trazendo outras, né? Vou complementando, que é aquilo que eu falo muito no curso, a gente vai criando os nossos jardins.
E isso é muito legal. Aqui, como elas são só miolinhos, tá vendo? Só vou dar uma ideia de que, quem sabe, no futuro essa florzinha vai virar florzinha. Então, é só esse efeitozinho. O que eu vou precisar agora? Trabalhar minhas segundas camadas. E, porque tá vendo como ela realmente tá ainda numa primeira, bem leve, bem transparente? Pra gente começar a dar peso nessa composição, agora eu vou vir com a tinta minimamente molhada, que é a que a gente chama de textura mais cremosa, creme. Por quê? Porque agora, olha, eu preciso trazer peso para minha, preciso trazer consistência para minha composição, né? Não deixar essa coisa assim tão clarinha. Mas eu vou usar esse claro em vários momentos. Por quê? Porque eu quero dar efeito de luz e sombra. E para eu conseguir um efeito de luz e sombra, quando eu vou trabalhar essa outra camada, que é uma camada com mais... Deixa eu tirar a mão daqui. Com mais consistência, olha. Eu não vou pincelar toda a flor. Poderia, se eu quisesse, uma cor mais escura. Toda mais escura. Mas aqui no caso, olha, eu vou só meio que pincelar algumas partes para dar esse efeito de luz e sombra nas pétalas. E aí são essas pinceladas, gente, que vem muito de risquinho, sabe? E aí, olha aqui, olha, você alcança um pouco esses efeitos. Depois eu vou pro miolo aqui, e aí a gente vai dar mais consistência também. Então, olha. Eu venho só meio que em alguns pontos, só para dar essa sombra. E aqui, praticamente, olha, pontinha do pincel, gente. Para você conseguir. Eu seguro bem, porque agora é quase como se eu estivesse fazendo risco, né? Então, para isso, olha, eu preciso ter uma firmeza na mão. É totalmente diferente da hora da pincelada, dessa pincelada de lança, dessas pinceladas que a gente faz no início. Essa hora aqui é um momento de você realmente definir aonde você vai deixar a sombra, aonde você vai deixar a luz. Porque na aquarela, a gente começa pela luz e depois vai para a sombra. A gente não começa pela sombra e depois coloca a luz. Como, por exemplo, a gente faz em outras técnicas. Por exemplo, na pintura, em taça, eu tenho que sempre dar a primeira camada e geralmente ela também é translúcida, ela é um pouco mais leve e depois eu venho com as segundas camadas. Só que aí lá dá para você também vir com branco, botar textura, botar, sabe, sombra, coisa que aqui não dá. Aqui não dá para eu vir depois fazendo luz, a não ser que eu pegue uma tinta guache para fazer isso. Porque a tinta de aquarela, ela é muito transparente, a tinta branca. Então, nem dá certo. Então, olha, vou incentivar aqui essas sombras. Praticamente com a tinta, gente, seca. Quando eu falo, não é seca, mas é o que a gente chama da tinta cremosa, com a textura cremosa. Porque aí, olha, eu tenho essa consistência, essa saturação da cor. E aí a gente tem muito controle quando faz assim, porque você praticamente está só riscando, né?
Olha. Dá pra ver, então, a diferença já de como pegou mais cor? Agora, vamos trabalhar esse miolo, então. Porque agora eu preciso também... Olha, gente, tá tomando... Tem esse lado aqui. Eu tô achando essa tinta, ela tem... Vou botar um pouco mais do azul. Quando você quer deixar uma cor bem escura, você pega o azul e mistura com o marrom. E aqui, nossa, ela tá muito oleosa. Impressionante. Vamos tentar tirar. Porque eu preciso trazer um pouco, olha. Olha como ela tá aguada. Um pouquinho de sombra aqui. E agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo ocre. Tá vendo? Seco mesmo. Praticamente só a umidade do papel. Pra começar a diluir um pouquinho isso aqui. Tô fazendo... Gente, peraí, só um pouquinho. Tô fazendo live. Ai, ai. Minha irmã... É porque, gente, vocês sabem que eu ajudo aqui com a minha mãe, né? Aí a minha mãe tá aqui... A minha irmã veio aqui pedir se eu posso ir lá ajudar. Eu falei, não, tô no meio de uma live. Já eu desço lá pra ajudá-la, porque a gente já tá quase acabando. Então, meninas, por que eu fiz aqui agora? Uma base de sombra. Agora eu volto com o meu amarelo. E também vou terminar com pequenas batidinhas, olha. Mas tentando preservar essas áreas de luz que eu criei lá no início da pintura. Olha aí. Olha como ela ganha mais vida, ganha mais expressão, né? E esse mesmo efeito a gente pode fazer nessas folhas verdes e tal. Gente, o que acontece? A pintura em aquarela é isso, é essa experiência. Olha o que aconteceu aqui, eu sem querer manchei. O que eu vou fazer? Vou criar uma flor aqui, pronto. Poderia passar uma água também e diluir, mas eu vou aproveitar, já que ela tá aqui, ó. Já vou trazer uma folha aqui, ó. Pronto. Olha que legal. Ai, ai. Deixa assim, só insinuada. Bora fazer uma folhinha aqui. Pronto. E agora, o que eu vou fazer? Vou agora trabalhar esse fundo mesmo. Vou pegar um pouquinho do azul, do verde, ó, esse azul mais escuro, pátalo, com aquele amarelo. E esse... Ai, gente, eu não gostei desse sap green. Ai, tinha esperança que ele fosse um sap green, tipo outros. Mas não é e tá tudo bem. Então, aqui, olha, se vocês quiserem da mesma maneira trabalhar algumas camadas para incentivar, sabe, para trazer um pouco mais de sombra e criar alguns efeitos, é a hora. Geralmente eu trabalho um pouco mais escuro, né, na base da flor. Um pouquinho na ponta, então aqui, por exemplo, posso criar essa sensação dela tá virada. E a tinta mais concentrada mesmo. E aqui, então, eu vou aproveitar agora meio que para definir mesmo e tirar um pouco dessa transparência. Quando você faz isso, você desenha, quando eu falo desenhar, você define os espaços, você constrói, né, a luz e a sombra para destacar o que você quer destacar, deixar o fundo que você quer deixar o fundo.
É basicamente isso. Então, já vou... Bom, vamos lá. O que que eu achei? Eu achei essa tinta realmente, assim, para fundo, ela ficou super bonita. O pigmento realmente parece que tá bem legal. Ó, essa daqui eu vou jogar aqui na frente. O pigmento fixa bem. Achei só que ela é um pouco transparente demais. E tá tudo bem. Então, assim, ao mesmo tempo que o pigmento, ele fixa, ele tem uma qualidade, né? Até eu tô achando bem mais interessante do que as outras que eu trabalho. Eu acho que ela tem uma coisa que é essa transparência que, da mesma maneira, então, me exige trabalhar um pouquinho mais camada, mas olha, super dá para ir brincando aqui com a luz e com a sombra nessa próxima camada, onde a gente vai definindo o que tá na frente, o que tá atrás, e que também fica legal. Se alguém tiver alguma pergunta, aproveita, faz agora, porque eu já vou encerrar nossa live, já já. Ó, tá vendo? Quando eu jogo a cor saturada, com mais ênfase, a minha folha, ela vem pra frente. Então, essa vem pra frente e aquela ali fica atrás. Então, são coisinhas importantes quando a gente tá aprendendo a, ó, fazer uma folha virada. Essas aqui eu quero que fiquem mais leves, porque elas estão mais atrás. Então, deixa lá. E cores, assim, às vezes tons mais escuros, também jogam para frente, jogam para trás. Aí são detalhes de composição que a gente, aos poucos, vai aprendendo. Deixa essa aqui atrás. Olha aí, gente. E aí, gostaram? Eu gostei do papel. Eu achei esse papel da Hans Miller realmente legal. Ele tem uma textura muito gostosa de trabalhar. Recomendo. Essa tinta, eu gostei da qualidade aquarelável dela. Ela tem uma qualidade mesmo. Tem essa característica de ser uma pigmentação mais leve. Mas tá ok, eu acho que... Olha como a gente conseguiu um trabalho bem feito, né? De uma maneira extremamente simples. Como eu falo, essa é a primeira flor que eu ensino lá no curso. E ela é uma flor bem básica e, ao mesmo tempo, muito gostosa. Gente, eu adoro fazer essa flor. E aqui, praticamente, com duas camadas, né? Assim, eu fiz o fundo e trabalhei duas camadas. Dei a primeira camada e vim com a segunda camada mais cremosinha, né? Só pra brincar com esse efeito de luz e sombra na composição. Bom, não testei outras cores ali, mas depois eu faço outras pinturas pra testar. Que bom que você gostou, Dulce. Obrigada, gente. Olha só, então é isso. Quem fizer, me marca, manda lá na comunidade. Eu não vou deixar essa, como é que chama? Essa live, gente, ela não vai ficar salva. Eu vou fazer um teste hoje, ela não vai ficar salva no meu feed. Mas todo o pessoal lá da minha comunidade vai poder acessar. Então, se você é da comunidade Aquarela Sem Mistério, você vai poder acessar essa live e assistir ela inteira. No feed eu vou botar só uns pedacinhos. Então, se você não é ainda lá da comunidade, tem o link na minha bio, ou fala comigo para você entrar, porque aí já eu vou disponibilizar para o pessoal poder acompanhar tudo novamente, tá bom? Então, só recapitulando, esse papel que eu testei hoje é o novo da Hans Miller, que é um papel para quem está iniciando. Esse papel
é esse aqui, o Concept Watercolor Joy. 50 folhas, gente. Então, se você usa nesse... Opa, bati aqui sem querer. Se você usa nesse formato aqui, que é um formato ótimo para quem está estudando, gente, são 100 folhas para você não ter medo de treinar. Essa tinta da Winsor & Newton é a Discovery. Vou botar o link lá na comunidade para vocês também, para quem já quiser. Ela tá super barata, ela tá menos de R$100, gente. É o preço da como é que chama? Da Pentel, de outras marcas também, tá? Então, é isso, meninas. Ó, beijos. E se você não tá na comunidade, mas quer o link dessas coisinhas aqui, me fala que eu mando do nosso pincel e disso tudo aqui. Super beijo e até a próxima.